Bem-vindo ao canal, é sempre bom estar com vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês as reflexões que um artigo da American Science trouxe para mim. Como eu disse, é uma das revistas que eu costumo acompanhar sempre e ela tem uma edição em que ela resume as reportagens de maior repercussão. E a reportagem de hoje é a linguagem do cérebro. O cérebro decifra experiências concentrando-se no timing dos impulsos que correm por bilhões de células nervosas. Peraí, e que tipo de reflexão isso pode trazer? E isso tem alguma relação com a vida pessoal? Sim, porque são essas coisas que ativam o que a gente chama de criatividade. E o que é criatividade? Encontrar padrões. Eu sempre me interessei desde jovem sobre como a inteligência funciona. Que eu queria saber tudo o que há para saber. E toda vez que havia uma reportagem, alguma coisa sobre melhorar a inteligência, o que você pode fazer para melhorar a inteligência, eu sempre lia. Então eu ia acumulando informações aparentemente aleatórias e que você vai guardando no cérebro. E aí, no momento em que você lê uma reportagem como essa, você cria um link entre essas diversas informações, algumas coisas que você leu e acessa e tem o que a gente chama de insight, ou entendimento aparentemente sobrenatural a respeito de alguma coisa, que na verdade nada mais é que encontrar um padrão entre coisas consideradas aleatórias e que de repente tem um significado para você. Essa reportagem, ela trabalha como o cérebro funciona. Por exemplo, você sabia que o nosso cérebro é melhor do que a internet? Ele tem mais capacidade que um robô mais complexo já desenvolvido? Por quê? Porque nós somos capazes de processar uma quantidade inequívoca de informações. Enquanto eu converso com você, eu posso, por exemplo, pegar um copo e beber, ou pegar um lenço e enxugar a testa. Enquanto a gente fala sobre constelações, estrelas e reações químicas ou teorias matemáticas as mais complexas. E um robô é incapaz de fazer essa coisa com essa desenvoltura. Uma das coisas que os pesquisadores perceberam é que esse processo, de sincronizar informações gasta 1/1000º da energia que um supercomputador usa para fazer a mesma elucubração tecnológica. Peraí, então é a eficiência energética que explica o funcionamento do cérebro? Não é suficiente. Porque o cérebro tem essa vantagem energética, mas tem algumas limitações também, como, por exemplo, as informações. Você vê uma informação passando para outro neurônio, às vezes se perde. O que faz com que, de repente, essas coisas aconteçam? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês de uma coisa que está no artigo, que é o funcionamento, a ligação rápida de mensagem no cérebro. Como é que funciona isso? É uma coisa bem simples. Como é que o neurônio funciona? Você sabe que existe o corpo do neurônio, você sabe que existe aquele braço mais longo chamado axônio e que essas ramificações se ligam com outros neurônios. Como é que funciona? Um estímulo qualquer que você vivencia dispara o corpo do neurônio, um impulso nervoso, um pulso nervoso, um pico, que é a elevação de voltagem rápida que isso gera. E aí ele processa isso e no corpo, esse número 2 aqui, no corpo ele gera esse estímulo e aqui, no que chama dendrito, ele se liga a outro neurônio, o número 3. E se isso acontece com um único neurônio, não é uma coisa importante. Nesse número 4 aqui, o que nós temos? Nós temos 3 neurônios diferentes gerando esse mesmo pico de elevação de voltagem, o que ativa esse terceiro neurônio. Como assim isso ativa? Um neurônio disparar é uma coisa, aleatoriamente um outro, mas 3 dispararem essa mesma voltagem ao mesmo tempo, dispara um sinal. Peraí, não existem coincidências. Essas 3 coisas simultaneamente ativadas faz com que esse neurônio se ative. E ele ativa outros e cria uma conexão. Esse estímulo é importante, isso deve chamar atenção e a coincidência, entre aspas, desses estímulos acontecerem naquele momento chama a sua atenção
desperta a sua consciência e você toma conhecimento da informação. É mais ou menos assim. Você está vendo uma cena, é uma cena que você já viu muitas vezes, é o seu quarto, você abre os olhos, é uma coisa conhecida. Então é quase como se você visse sem ver, porque nada lhe chama atenção. De repente, um movimento que não deveria estar lá. Então, como é que você toma consciência desse movimento? É porque neurônios diferentes se ativam na mesma hora. Então, o tempo tem um papel também nessa linguagem. Então, o que se chama de timing. Então, neurônios diferentes dispararem ao mesmo tempo, chamando a atenção de outros neurônios. Então, essa interconexão de informações. A base do nosso conhecimento é o reconhecimento de padrões. Peraí, e isso gerou uma reflexão pelo quê? Eu já comentei, você pode procurar num dos vídeos que estão aí em cima, sobre um livro chamado O Cérebro Imperfeito. Esse livro fala a respeito de bugs cerebrais, falhas que acontecem, por exemplo, nas informações dos neurônios e os motivos que elas acontecem. E um capítulo do livro fala sobre o medo. E nesse capítulo ele fala sobre algumas outras pesquisas relacionando agressividade e medo. Como assim? O medo é uma das emoções que os cientistas mais conhecem em termos neurológicos. As emoções são uma incógnita, até porque isso que eu estou falando sobre a linguagem, né? Emoções aparentemente surgem de áreas totalmente aleatórias. E é muito difícil para o cientista analisar isso, porque nem sempre a emoção surge da ativação dos mesmos neurônios. Você tem uma emoção sendo ativada por diversas áreas diferentes, com sincronismos diferentes, com motivos totalmente diferentes, e é muito complicado de analisar. Porém, o medo, talvez por ser uma emoção muito visceral, muito ligada ao processo de desenvolvimento primitivo, ela é muito mais bem reconhecida. Porque o medo, ele é bem essencial. O medo está ligado à sobrevivência como espécie. Então, o medo nos seres humanos funciona muito semelhante ao das bactérias, ao de os animais iniciando. Então, a bactéria fugindo de algo potencialmente destrutivo gerou o desenvolvimento de um reflexo. À medida que essas bactérias evoluíram, criando colônias, evoluindo para micro-organismos, etc., até animais superiores, foi se tornando muito complexo, com o objetivo de preservar esse organismo e permitir a sua sobrevivência. Então, o medo dispara porque algo é potencialmente prejudicial à sobrevivência do organismo e à perpetuação como espécie. Os seres humanos também vieram desses mesmos começos. E o medo tem por função primordial preservar essa sobrevivência. Então, agora vocês podem ver essa descrição que eu fiz, esse desenho aqui sobre esse sincronismo, né? Essas três disparar, por exemplo, de atividade neuronal, gerando uma informação. Tudo isso permite que áreas diferentes possam ser ativadas. Então, você tem esse estímulo, você aprendeu sobre rosas. Então, uma flor. Num determinado outro momento da vida, você viu uma flor da mesma cor e o bebê falou rosas? Não, é uma outra flor. Mas ele acabou de fazer uma conexão nova. Então, esse estímulo rosa, esse estímulo margarida, mas com a mesma cor, são flores. Então, margaridas e rosas são flores, mas não são a mesma flor. É uma conexão que você não explicou para a criança, mas ela fez sozinha. E o bebê faz também quando ele come uma maçã. Então, uma maçã vermelha. Maçã, ele aprende a maçã, aprende o sabor da maçã, aprendeu muitas coisas sobre a maçã. E um dia a mamãe dá uma maçã vermelha, uma maçã de outra cor, uma maçã verde. E a criança associa com outra fruta. Não, é uma maçã. Mas maçãs são vermelhas. Mas ela descobre que maçãs, que têm o mesmo sabor, podem ter cores diferentes. Vocês estão entendendo? As diversas conexões que você vai fazendo e essas redes. E um dia, essas informações todas são ativadas por quê? Porque você viu algo totalmente diferente e havia uma semelhança com aquele estímulo que a maçã provocou em você, em bebê, e por um motivo qualquer você achou que havia uma semelhança. Você acabou de identificar um padrão e você criou uma coisa totalmente distinta.
E você diz que teve uma criatividade, que na verdade nada mais é que encontrar padrões entre informações que você foi acumulando no cérebro. Peraí, você não está divagando, não? O que é que isso tem a ver com o livro O Cérebro Imperfeito e o Medo? Vamos voltar. Agressão. O que a agressão tem a ver com medo? E por que estamos falando isso? O medo produz em organismos, e foi amplamente estudado, duas respostas. Medo provoca fuga ou luta. É um reflexo. Ou você foge, ou não havendo uma saída, uma fuga possível rápida, você então luta para a sobrevivência. Então, é a resposta visceral. Luta, lutar ou fugir. Em geral, as pessoas fogem, porque é muito mais fácil. Lutar tem duas possibilidades. Se você perder, você não vai sobreviver. E você pode ganhar, ou seja, é mais vantajoso a fuga. Mas na impossibilidade de fugir, lutar. Os seres humanos também têm esse mesmo começo. Então, quando o medo surge, você tem esse reflexo. Só que nós desenvolvemos muitas outras conexões. A cognição, o conhecimento, as emoções, orgulho, vaidade e uma série de outras coisas. Se eu fugir, eu perderei prestígio. Uma série de coisas fazem com que muitas pessoas reajam ao medo com agressão. Mas peraí, você não pode afirmar que toda agressão vem do medo. Sim, eu posso. Como assim? Quando nós falamos sobre metodologia científica, nós falamos sobre experimentos que demonstram alguma coisa. Por exemplo, lesões nas áreas que controlam o medo. E nós podemos mapear isso. Lembra que eu falei que de todas as emoções, o medo é a que os cientistas mais conhecem, mais podem mapear, são mais viscerais? Então, nós sabemos como o medo é disparado, quais são as áreas responsáveis por essas situações. E lesões específicas que destruam as áreas que processam o medo têm um efeito muito interessante. Qual? Calma, tranquilidade e paz. Como assim? Quando existe uma lesão que impossibilita a veiculação do medo em outras áreas cerebrais, cessam as agressões. O estado borderline, por exemplo, ou uma personalidade extremamente agressiva se torna calma e tranquila quando o medo deixa de ser transmitido para outras áreas cerebrais. O medo ainda existe. Você consegue perceber que é uma situação potencialmente perigosa, mas esse medo não extrapola para outras áreas cerebrais e não surge como resposta à agressão. Peraí, isso é muito importante. Tem ramificações importantes em várias áreas da nossa vida. Quer dizer que a agressão que nós normalmente desenvolvemos com relação a outra pessoa, ou ao cônjuge, ou aos filhos, ou às pessoas em geral, é fruto do medo? Sim. Então, torna mais fácil você trabalhar isso em você. Em vez de tentar conter a agressão, que é um impulso muito forte e que nós normalmente falhamos, em vez de trabalhar a agressão, de onde vem o medo? O que é que está causando o medo? De onde está vindo o medo que está disparando a agressão? Se nós podemos, nesse experimento simples, verificar que quando nós agredimos, existe uma ligação direta conectada a esse sentimento, o medo. E o que é exatamente o medo? Medo tem a ver com autopreservação. Algum acontecimento, alguma vivência, algum estímulo que você está vivenciando está disparando esse medo. Pode ser um medo real ou imaginário. Como assim real ou imaginário? Ou seja, uma sensação física ou, lembrem-se, que o cérebro não distingue uma sensação do momento de uma lembrança. Lembra que estamos falando de timing? De uma coisa disparando uma atividade neuronal? Imagine que uma sensação qualquer, uma experiência, por exemplo, o seu marido lhe diz determinada frase que dispara uma outra lembrança que aconteceu na sua infância.
o seu pai, um amigo, naquela mesma frase, naquela mesma entonação, lhe provocou medo. Aquela situação com seu marido faz a mesma coisa. E você, como uma reação visceral, agride. É uma agressão aparentemente aleatória, que provoca uma série de reações em cadeia de mal-estar naquela vivência. E você não sabe de onde veio. Eu não sei por quê. O que ele falou não foi tão terrível assim para provocar em mim essa reação. O medo. O medo provocou a reação. De onde está vindo o medo? Por isso o Livro dos Espíritos tem uma colocação, porque quando eu li esse material, associei com o que está no livro Cérebro Imperfeito, me veio a lembrança que está no Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece a ti mesmo. De onde vem o medo? Se nós trabalharmos esse medo, se nós compreendermos as nossas inseguranças e procurarmos mergulhar mais sobre do que nós temos medo realmente, nos tornarmos mais conscientes desse sentimento. E no livro O Cérebro Imperfeito, você tem um capítulo inteiro falando sobre os bugs cerebrais causados pelo medo. Como assim? O medo, por exemplo, paralisa o raciocínio, paralisa a lógica. Porque o medo não é uma coisa importante, não é uma coisa visceral, não é uma coisa ligada à sobrevivência, então ele tem prevalência. Então você vai gastar energia fazendo altas elucubrações mentais no lobo frontal, e gastando energia, gastando muita coisa, quando o importante é sobrevivência? Sim, mas peraí. Esse medo não está ligado diretamente à sobrevivência. Pode ser que conscientemente não para você, mas por algum motivo, aquela situação, aquela vivência disparou essa relação neuronal. E o medo está lá, e é o medo que está causando a agressão. Se você levasse um tempo maior para meditar a respeito do medo, peraí, aí você está viajando, você está falando de coisas mais complicadas. Vamos lá, meditar. Quando a gente fala meditar, a pessoa logo vai, o negócio do zen budismo, tem a ver com religião? Não. Existem 3 tipos de meditação. Existe a atenção focada, a atenção plena e a meditação para iluminação. Eu estou falando daquela em que você vai esvaziar sua mente e permitir que as coisas surjam e você, distante emocionalmente, observe o que está dentro da sua mente. Você vai ter algum treino para isso, mas o objetivo é: do que eu tenho medo? Porque os cientistas descobriram, e se você quiser aprofundar sobre os bugs cerebrais causados pelo medo, o livro Cérebro Imperfeito tem um capítulo inteiro só sobre coisas que acontecem no seu cérebro, breaks, brancos, vazios, fugas causadas pelo medo. E aí faça um link entre, mas isso já aconteceu na minha vida, eu já vivi algo semelhante. Isso que inviabiliza o meu sucesso nas relações interpessoais. Nossa, é o medo que causa o meu problema em manter um relacionamento a longo prazo? Num determinado momento eu começo com agressões fortuitas, o relacionamento azeda, e a psicologia não explica isso? Claro que sim. Mas, se você entende como seu cérebro funciona, se você é quem controla as suas reações, você pode controlar o que faz. E se houver consonância entre o que você quer fazer e o que seu cérebro pode lhe oferecer, aonde você pode chegar? Eu falo muitas vezes em várias apresentações que o sucesso depende de você. Ah, mas não é só você, um monte de livros de autoajuda também fala. Sim, mas a neurologia demonstra isso. Você pode ver em vários artigos, quando você os linka corretamente, que o sucesso depende de você. Então, meditar favorece o autoconhecimento. O autoconhecimento permite que você entenda de onde vem o medo. E sabendo de onde vem o medo, você pode controlar o medo. Controlando o medo, você controla a agressividade. E a agressividade é a principal fonte de insucesso entre você e a sociedade em geral. E quando eu falo sociedade, pode ser um indivíduo que você ama e não consegue manter um relacionamento. Pode ser harmonia
com a sua família, pode ser relações interpessoais no trabalho, pode ser a capacidade de se comunicar de maneira eficiente com outras pessoas. Existe um livro muito interessante de Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Então, capacidade intelectual, conhecimento, cultura, nada disso define o seu sucesso. O que define o seu sucesso é a capacidade de interagir todas essas coisas que você possui de maneira eficiente com outro alguém. Porque, afinal, nós somos seres sociais. E a convivência em sociedade é essencial para que nós possamos ser felizes, bem ajustados, estruturados. E depende de você. Então, esse artigo, A Linguagem do Cérebro, se você quiser saber como funciona, perceba como as várias áreas cerebrais sendo ativadas em momentos em consonância com o que você está vendo no seu exterior, entendendo como esses vários links podem promover a criatividade, etc. Você pode linkar isso com outro artigo sobre criatividade. Você pode linkar isso com o livro de Richard Davidson sobre a emoção, sobre a meditação. Você pode linkar esse artigo com o livro Cérebro Imperfeito, que fala sobre o medo. E você pode linkar isso com o Livro dos Espíritos, que fala sobre autoconhecimento, sobre a possibilidade de controlar seus impulsos. É possível, sim, controlar as suas tendências negativas? Sim. E o que isso vai me trazer de bom? Vai lhe permitir atingir metas cada vez mais surpreendentes e chegar onde você gostaria de chegar. Não estou falando sobre aquilo que a sociedade ou a propaganda vende que você precisa, mas aquilo que você realmente precisa para ser feliz. Entendendo a linguagem do cérebro, vai ser mais fácil para você fazer esse link entre o que você realmente precisa. Como assim? Porque se a natureza da comunicação cerebral está de acordo com as leis universais, que é algo que no livro Ideias Geniais fala, que é uma descoberta de Einstein, então você estará de acordo com as leis universais que emanam da divindade, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é estar em harmonia com o universo. Peraí, você não está viajando muito? Não, esse é um link que eu fiz entre o artigo Linguagem do Cérebro, da revista American Science, entre o livro Cérebro Imperfeito, que fala sobre o medo, o Livro dos Espíritos, que fala informações do mundo espiritual a respeito do que você precisa para melhorar nessa vida. E sobre uma série de outras pessoas geniais que aparentemente, num sincronismo excepcional, falam coisas muito semelhantes. Que quem tem o caminho para a felicidade, para a sua felicidade, é você mesmo. Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você, muita paz.